Nessa edição falaremos sobre a violência política nas eleições, a grande marca deste ano, mas também vamos falar sobre as divergências entre economistas sobre a melhora da nota de risco da Moody's para o Brasil. E também, claro, dos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Primeiro, meu boa noite, muito honrado aqui ao economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central. Luiz Carlos, é uma honra tê-lo conosco. Boa noite. E para mim é um prazer. Prazer é todo nosso. Do outro lado da televisão, né? O prazer é todo nosso. Vamos lá, de Brasília, Daniel Rittner. Boa noite, Daniel. E a Thaís Herédia aqui comigo também. Bom, hoje esquentou bastante esse debate no mundo econômico, no mundo da política também, como não, né? O governo central hoje registrou um déficit de 22,4 bilhões de reais em agosto. E somente nesse ano o rombo nas contas públicas do setor equivale a quase 2% do PIB. A reportagem é da Luciana Amaral. O resultado de agosto foi o 7º pior para o mês, desde o começo da série histórica. No acumulado do ano, o déficit do governo beira os 100 bilhões de reais, uma suave redução na comparação com o mesmo período do ano passado. As despesas avançaram, com um aumento nos gastos em benefícios previdenciários e no seguro-desemprego. Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, despesas ligadas às aposentadorias são um grande fator para o desequilíbrio fiscal no momento. O mercado viu os números com descrença. O anúncio pesou no desempenho do dólar e também do Ibovespa. Grande parte dos economistas teme o descontrole da trajetória da dívida pública, que hoje já corresponde a mais de 78% do PIB. Um patamar elevado para um país emergente como o Brasil. No entanto, nessa semana, a agência de risco Moody's melhorou a nota de crédito do país. A instituição também manteve a perspectiva positiva para a próxima reunião, que pode levar de 12 a 18 meses. Com a melhora na classificação, o Brasil está a um passo do grau de investimento. Considerado um selo de bom pagador, o grau de investimento aumenta a atração de capital para o Brasil. A decisão foi criticada por instituições financeiras e alas do mercado. Os economistas do banco UBS revelaram surpresa com a análise da Moody's. Em relatório, o banco suíço questiona o cenário apontado pela agência, que, segundo seus analistas, não considera uma piora do endividamento do governo federal contratada para os próximos anos. Em entrevista coletiva, o secretário do Tesouro rebateu as críticas sobre a mudança na classificação de risco. Ceron reforçou a responsabilidade do governo com o arcabouço fiscal. Acho que chegou o momento, essa mudança, esse voto de confiança da Moody's na entrega dos resultados fiscais, no cumprimento do arcabouço, um voto de confiança para o país, não para o governo, para o país. Ao contrário da crítica, que precisamos, tem desafios, o desafio é uma oportunidade. O país está a meio passo, como o ministro comentou, a meio passo do grau de investimento. Outros especialistas pontuam que as despesas realmente cresceram, mas elas seriam compensadas pela alta nas receitas, que é puxada pelo crescimento econômico acelerado. A aceleração dos investimentos também ajudaria nesse fluxo, junto de um mercado de trabalho forte e uma inflação controlada. Luiz Carlos, houve uma reação muito grande, hoje principalmente, por parte dos economistas sobre esse upgrade que o Brasil obteve por parte da Moody's. Eu gostaria de ouvi-lo se esse upgrade, na sua percepção, foi merecido ou não pelo país. Não, acho que foi. E acho muito estranho, alguns economistas até radicalizarem, né, a crítica à Moody's, como se a Moody's fosse uma empresa, uma instituição que não tivesse uma longa história, né? Tem erros, tem acertos, mas você não pode cobrar em responsabilidade como alguns deles estão cobrando. Isso é um absurdo, né? Para mim, eu tenho uma longa vivência, hoje estou aposentado, mas tenho uma longa vivência no mercado financeiro
O meu primeiro patrão em um banco foi o avô do presidente do Banco Central atual, o, o ex-ministro Roberto Campos. Então, você vê que é um período longo. E eu sempre me coloquei um pouco à margem do grupo de economistas que hoje se identificam como sendo da Faria Lima. Isso é um grupo conservador, liberal, uma série de marcas, e que se altera ou se alternam, né, na economia brasileira, pelo menos durante todo esse período em que eu trabalhei no mercado como operador, né, não como palpiteiro só. Eu tomava posição. E essa diferença tem uma marca. Quer dizer, eu acabei me direcionando muito mais como um economista de pensamento keynesiano do que esse grupo de pensamento mais conservador. E tem uma marca nesse grupo que é constante do tempo. Ela começou na virada do século XIX para o século XX, com os economistas clássicos, evoluiu depois, mais tarde, para os monetaristas, né? E hoje nós temos essa fixação na questão do equilíbrio fiscal, né? E é uma fixação que precisa ser qualificada. É evidente que a questão fiscal é ultra relevante, certo? Mas ela não é o único indicador de como anda a economia. Esse é um erro que vem lá de trás, que, no meu entendimento, tem muito a ver com o exagero da racionalidade do chamado agente econômico, seja indivíduo, consumidor, empresa. E é o que nós estamos vendo hoje. Vamos dizer, conflito com uma visão mais otimista do Brasil, ela vem principalmente da crise na época da presidente Dilma, porque realmente foi uma crise violenta e que teve como origem uma irresponsabilidade fiscal e monetária, né? Mas, quando se olha hoje, eu não consigo enxergar isso. Mesmo o aumento da dívida, do déficit fiscal, ele está caindo mês a mês, e nós vamos ter, em 12 meses, no fim do ano, um número muito razoável, 0,5%, 0,60% de déficit. Ô, Luiz Carlos, então... E esse erro... Pode concluir, perdão. Não, e esse erro, ele começou com a falta de entendimento do que aconteceu na pandemia. A pandemia, quando veio, era uma coisa nova. Houve um pânico no mundo todo de quem cuidava da economia, seja governo ou empresa, banco. E, para você ter uma ideia, o ministro da Fazenda na época, que é o Paulo Guedes, você pode criticar ele de várias coisas, mas não que é um irresponsável em termos fiscais, ele fez um aumento do gasto público no Brasil de 10% do PIB, um número monstruoso. Ô, Luiz Carlos, isso que eu queria colocar contigo. Então, assim, tem um clamor, e a própria Moody's coloca isso na nota deles, colocando que a condição fiscal precisa ser melhorada. Você, de certo modo, você não eu não digo não te incomodas, mas você não vê um quadro de desequilíbrio fiscal muito aguçado como boa parte, ou parte considerável, vou dizer assim, do mainstream dos economistas consideram e enxergam? Não vejo. É evidente que o ideal para uma economia como a brasileira, que tem uma dívida alta, era ter um superávit fiscal, vamos dizer assim, de cerca de 1,5% do PIB durante um certo período, para que conseguisse inverter essa curva de crescimento. É evidente que isso seria o ideal.
Agora, são duas coisas que eu divido. Primeiro, o número que nós estamos tendo, ou vamos ter de déficit esse ano e o ano que vem, considerado que o presidente da República, o senhor Luiz Inácio da Silva, é um número muito razoável. Porque não se pode enxergar a política fiscal de um governo fora do quadro político e ideológico do governo. Tanto é verdade que o Paulo Guedes, que, como eu disse, não pode ser criticado por falta de responsabilidade fiscal, fez uma expansão de 10% do PIB. E essa expansão do 10% do PIB, principalmente porque a recessão que se seguiria à pandemia não ocorreu, certo? Você ficou na economia brasileira, como na americana, com um estoque de moeda emitida para combater a pandemia, que acabou invertendo a dinâmica do crescimento da economia. Mesmo o Banco Central aumentando os juros mais cedo do que outros e fazendo um juro bastante salgado real, não foi suficiente para compensar imediatamente essa expansão fiscal que nós tivemos. O que aconteceu? Normalizou a situação no mundo. O Brasil, o governo Lula acabou mostrando uma responsabilidade na gestão fiscal muito maior do que se esperava, e a economia cresceu. O Luiz Carlos, esse pessoal vem errando. Sim. Só para terminar, esse pessoal vem errando o crescimento do PIB desde 2021, 2022. Thaís? São 3 anos de erro sistemático, porque não consideraram essa expansão monetária que teve para se defender da Covid e que não aconteceu, o crescimento cresceu. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. Deixa eu colocar a Thaís Herédia aqui. Thaís, está contigo. Obrigada. Oi, Luiz Carlos. Prazer estar com você aqui, né? Fazia muito tempo que a gente não se falava. Olha, eu vou, Luiz Carlos, eu vou me contrapor um pouco a você aqui, pedindo licença e considerando muito a tua avaliação, né, com toda a tua experiência. Acho que a tua ponderação faz parte e é importante nesse momento, porque a gente tem um mau humor, tem uma acidez, né, do mercado, vamos tratar do mercado com o governo, uma cobrança muito forte sobre os resultados fiscais, pouco espaço para ponderação ou para aceitar um timing diferente das expectativas. Eu acho que tudo isso confere. Agora, tem uma preocupação que me parece ser bastante realista e que não necessariamente significa uma ameaça robusta ao país, mas tem uma preocupação que pode provocar uma limitação do crescimento do país, que é esse autoendividamento, que ele é alto, sim, a velocidade com que a dívida está crescendo, né? Mesmo diante de déficits que vão caminhar aí para uma coisa razoável, mas não necessária, não no tamanho necessário. Então, há uma visão, uma conta hoje de que só no governo Lula a dívida pública vai subir mais de 10 pontos. Isso não é razoável para um país como o Brasil, um país emergente. E mesmo que os economistas concordem ou discordem com o governo, quem está botando preço para o risco fiscal do país não está acreditando nessa ponderação. Então, a taxa de juros futura, ela está muito alta, mesmo lá para frente. Por quê? Porque há uma desconfiança de que o modelo que está aí não funciona. Então, esse é um ponto, olhando mais para o longo prazo, médio e longo prazo, de como vai tudo funcionar. E o segundo ponto, que tem a ver com o modelo escolhido pelo ministro Fernando Haddad, é de uma ciranda em que a receita aumenta porque a economia cresce mais, está mais robusta, tem um PIB potencial maior, mas a despesa obrigatória aumenta junto, né? Numa ciranda que pode atrapalhar e pode consumir a liberdade do governo, a mínima flexibilidade do governo de gerir as contas públicas. Então, tem uma questão de ranço, tem um mau humor, mas eu acho que tem ponderações aqui
que são colocadas que fazem sentido. Deixa eu só ouvir Brasília, né? A gente não pode... Só um pouquinho, Luiz Carlos. Deixa eu só colocar o Daniel e aí eu já vou contigo de novo. Daniel. Eu queria também colocar um elemento aqui para discussão e ouvir o Luiz Carlos. Ele se colocou como um economista, pelo menos nos últimos tempos, Luiz Carlos, mais keynesiano, e eu queria ouvir o que um economista keynesiano pensa sobre as atuais metas de inflação, no seguinte sentido: o Brasil está trabalhando com uma meta de inflação de 3%, uma meta bastante reduzida em relação ao que a gente viu desde a introdução desse regime. E quando a gente teve um crescimento agora um pouco mais forte, com o mercado de trabalho aquecido e com o desequilíbrio fiscal, logo veio a postura do Banco Central de aumentar a taxa de juros. A gente, assim, vou excluir desse debate aquela ponderação de que os economistas, os diretores do Banco Central são agentes maquiavélicos que estão desejando um grande mal para a economia brasileira. Vamos descartar desde já essa hipótese. Agora, eles precisam entregar a meta de inflação que está estabelecida, e a meta está em 4%. Doeria muito para a economia se a gente ajustasse a meta de inflação e partisse para uma meta menos rigorosa, ou isso significa também entregar a rapadura e aí partir para metas, para inflações efetivas cada vez maiores? Olha, eu fui diretor do Banco Central em 3 anos, certo? E eu não tenho problema nenhum de trabalhar com o juro da forma como o Roberto Campos tem trabalhado. Eu acho que ele teve a reação dele foi muito correta. Eu não tenho crítica nenhuma ao que ele tem feito, né? Agora, qual é a expectativa de inflação para 2025 que você tem hoje? Ou 26? É 3,5%. Você não tem essa chamada perda de foco da meta de inflação, certo? E, para mim, aí é uma visão keynesiana, 3,5% ou 3% é exatamente a mesma coisa com um país com a histórico de inflação que nós temos. Quer dizer, qual é a vantagem de arrochar mais e de ir de 3,5% para 3%? Eu, sinceramente, não vejo. E o que é pior, se for para 3%, a Faria Lima vai pedir para ir para 2,5%. É assim que funciona. Então, eu acho, e outra coisa que você que acompanha a política mesmo, dizer, nós estamos falando num governo do PT. Nós não estamos falando em qualquer governo. Então, o trabalho do Haddad é considerado, pelo menos para mim, uma pérola, porque ele conseguiu enrolar presidente do PT, certo? E fazer uma política fiscal que é razoável. Se nós terminarmos, como me parece ser o número, 0,5% de déficit público esse ano e irmos a 0,5% ano que vem, considerado... E aí vem a diferença do keynesiano. O que o Keynes ensinou para quem aprendeu direito, e eu acho que eu aprendi, é que a economia ela não se dá numa nuvem de expectativa. A economia ela é construída dentro da sociedade, levando em consideração aspectos políticos, aspectos sociais. Por isso que cada economia ou cada sociedade acaba tendo que desenvolver no Banco Central e na parte fiscal uma certa acomodação do que seria o ideal. Ô, Luiz Carlos, Esse é o grande problema. Eu queria te fazer uma pergunta justamente política, porque enfim, é a minha área de especialização profissional. Você participou basicamente do governo que estabilizou a economia brasileira. O mau humor... Não, eu participei do governo Sarney como presidente do Banco Central, o que é diferente. Sim, mas vamos lá. Certo? Vamos lá. Minha dúvida é a seguinte: o mau humor, assim, a gente sabe que Faria Lima, de alguma maneira, elites em geral, elas têm um pensamento político-econômico distinto do pensamento do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, né? Isso, historicamente, foi assim. Você acredita que o mau humor, o pessimismo, ele
é um componente político e não econômico? Não, ele é um componente ideológico, né? Porque isso que eu quero dizer, você tem hoje na Faria Lima um conjunto de pessoas, de economistas, que trabalha com um arcabouço teórico muito limitado, certo? O que o Keynes nos ensinou é olhar dentro da economia. E quando a economia cresce, não por causa da expectativa da elite, mas cresce por uma dinâmica econômica natural, de expansão do trabalho, de expansão de uma moeda que passa de ser uma moeda frágil para uma moeda ancorada numa balança de comercial sólida. Isto muda a dinâmica da economia na sociedade. E esse pessoal da Faria Lima vive na nuvem deles de que nada disso é importante, certo? E que, portanto, olha só por um dos indicadores que é importante, não estou dizendo que é importante, mas esquece o que aconteceu. Esse pessoal vem errando 3 anos seguidos, indo para o 4º, por aquilo que eu te falei. Guedes fez uma expansão de 10% do PIB do déficit. Essa expansão virou o crescimento da dívida, certo? Principalmente porque a economia não respondeu imediatamente. E ao longo desse ano, e além disso, além do déficit, da expansão do Paulo Guedes, o governo Lula, para começar o ano, já expandiu mais 2%. Nós tivemos uma expansão fiscal de 12%. Evidente, qual é a lógica? Pelo amor de Deus. Essa expansão fiscal vira aumento de dívida. Sim. Ô, Luiz Carlos, Porque como é que ela foi feita? Sim, deixa eu só colocar, é que a gente está com o tempo bem curto, deixa eu só colocar aqui a Thaís para uma ponderação aqui. Não, eu acho importante a gente ouvir o Luiz Carlos, porque realmente os economistas estão errando muito nos últimos anos. Parece que as balizas, as referências estão todas atrapalhadas e não está sendo possível entender ou prever o que está acontecendo no mercado de trabalho, no mercado de crédito, até no investimento, na indústria, tudo isso, as surpresas se mantêm. No final das contas, talvez a gente vai ter que esperar um pouco, 1 ano, 2 anos, e entender como isso tudo vai se desenrolar, né? O quanto o governo vai conseguir apresentar de mudança estrutural, sustentável e permanente, e o quanto daquilo que ele apresentou como sendo um modelo de gestão fiscal ficou apenas num período, ficou apenas registrado ou só funcionou durante pouco tempo. Essa é um pouco a história do Brasil, né? Que vai testando modelos, os modelos vão falindo, a gente parte para outro. A minha dúvida é só o quanto de desaforo que a economia brasileira ainda aguenta. Por enquanto está levando bem, porque a economia está crescendo a despeito disso tudo. Luiz Carlos, eu vou te agradecer. Thaís, eu só quero fazer uma pergunta para a Thaís, que eu gosto dela, muito dela, e eu só quero saber. Você entendeu por que a dívida pública sobre o PIB cresceu nesse período? Sim. Cresceu porque o governo expandiu o gasto. Sim, claro. Você expande o déficit fiscal, o que você acha que acontece no momento seguinte? Expande a dívida. Óbvio, e essa dinâmica então, continua, acho que é isso que tem a discussão. Eu não me emociono com isso. A dívida pública cresceu 10% nos últimos anos. Cresceu 10% porque o governo expandiu 10% o PIB, emitindo moeda, pelo amor de Deus. Ô, Luiz Carlos, eu preciso te agradecer muito, porque a gente tem aqui mais outros 2 assuntos e tem uma grade e temos um horário aqui para cumprir, mas eu vou te agradecer. Mas você, quando me convidou, acho que sabe que eu não deixo passar as coisas. Sim. Então, ainda bem. Eu termino dizendo isso para o telespectador. Pelo amor de Deus, a dívida subiu porque o governo expandiu o déficit para enfrentar a pandemia. Só isso. Bom, Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES, ex-diretor do Banco Central, telespectador assíduo aqui do programa, né, Luiz Carlos? A gente te agradece muito
E volte sempre. Sim, toda noite. Bom, a Thaís também, né? Thaís fica com a gente não, né, Felipe? Eu quero ir embora. Se você deixar, eu Não, a passo. Thaís Senão fica, eu a Thaís fico. fica com a gente. Não, eu vou ficar. Bom, na volta a gente vai falar sobre política brasileira e sobre a grande marca das eleições municipais neste ano, a violência política. Até já.